participação, obrigado por estarem presentes aqui. Hoje a gente vai ter um tema bem interessante, né? A gente sabe que tem muitos clientes nesse momento, nessa jornada de migração, de sair ali da utilização de um Hive Metstore para a utilização do Unity. O Unity é a camada principal de governança quando a gente fala de Lakehouse, quando a gente fala da camada Databricks, e tem uma série de features, né? A maior parte das novas features, elas só são habilitadas uma vez que a empresa, né, está utilizando o Unity. Então, acho que esse é um tema bem interessante. O Marco vai trazer uma abordagem bem interessante de como fazer uma migração fast track para o Unity. Algo que com poucas etapas ali você consegue fazer uma espécie de lift and shift, né? Como que a gente migra algo as is para que a gente consiga acelerar a migração e depois organizar a questão de, pô, quais serão os catálogos que eu deveria criar, como que eu organizo a estrutura de catálogo. Mas é uma espécie de uma migração fast track aqui que o Marco vai apresentar para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. A gente tá a gente tem uma sequência de webinars que a gente está programando aí para os próximos meses e até para o próximo ano, tá, pessoal? Então, a gente vai ter uma agenda bem interessante de webinars, temas bem interessantes, relevantes. Então, assim, fiquem antenados, porque a ideia é que a gente continue trazendo bastante conteúdo relevante aqui para vocês, tá? Bom, Marcão, acho que de minha parte é isso. Tenham um Então, excelente webinar todos. tá bom, tudo fechado. Bom dia, pessoal. Time da Tabrix aqui. Obrigado a todo mundo aí pela presença, né? Eu acho que a ideia aqui principal hoje é mostrar uma alternativa de migração. Acho que a migração um pouco mais simplificada, talvez, do que a maioria das empresas pensam, né? Tá aqui o time técnico, né? Sou eu, o Moisés e o Clécio aqui, que estaremos nas respostas. O time comercial também está aqui, o Rafael, o Manfred, né? Somos aqui a equipe de contas da Tabrix, né? Atendemos aqui um território, lá que a gente chama de Latam Commercial, porém temos aí clientes de diversas contas, né? Acho que fiquem à vontade para nos contactar, né? Qualquer pergunta, qualquer dúvida, podem colocar no chat. Essa reunião específica está sem aquele question and answers, então, por favor, coloquem aí no chat, o pessoal vai responder o que vocês tiverem também. E aí, time Databricks, com perguntas que forem mais interessantes, assim, ou talvez mais dúvidas gerais, podem me parar aqui e a gente fala sobre isso, tá? Hoje a gente está com um público um pouco reduzido, a gente focou muito em empresas, pessoas que realmente estão ativando o Unity Catalog, então é um pouco diferente dos outros, né? A gente fazia ali para 150, 200, 300 pessoas, tá? Minha agenda é bem curtinha hoje, eu vou mostrar um pouquinho do que é o Unity e por que migrar muito rápido, né? Eu acho que boa parte de vocês aí, quem usa Databricks, em algum momento já viu, já usa, já entendeu um pouco melhor do que é o Unity. Vou mostrar um roadmap simplificado, com poucos passos, né? Isso é baseado até num artigo de um outro funcionário aqui da Databricks. Vou falar um pouco de MetaStore, os fluxos do UCX, né? Lembra que eu fiz uma outra live há uns meses atrás falando sobre o UCX ou o UCX, que é a biblioteca de migração da Databricks. Ela automatiza uma boa parte dos fluxos de migração. Então, eu vou passar por alguns pontos aqui e aí também, quem tiver dúvida, alguma coisa, pode colocar aqui no chat. O UCX é um facilitador para esse processo de migração, tá? E no final ali eu vou fazer um passo a passo. Essa apresentação também vai ser um pouco diferente das outras, vocês vão ver uma sequência de muitos links. Então, muitas vezes a gente falava aqui, mostrava alguma coisa, a pessoa, putz, mas qual é a documentação que suporta isso? Como é que eu vejo isso depois? Então, vocês vão ver muitas páginas com alguma explicação, algum documento, algum print ali, e o link respectivo disso, tá? Eu vou fazer uma transição por vários momentos aqui entre a workspace. Eu criei uma workspace específica aqui para demonstrar um pouco de como as coisas funcionam ali na prática e também vou colocar todas as documentações que suportam isso que a gente está colocando, tá? Então, fiquem à vontade aí depois, eu vou compartilhar isso com vocês, eu acho que vai ser bem interessante ali para quem está nesse processo de migração, para quem está buscando essa migração, né? Primeiro aqui, o que é o Unity Catalog, né? Acho que vocês já viram isso talvez mais de uma vez, mas o Unity ele vem para centralizar e simplificar todo o processo de governança de dados, né? O que a gente vê muito aí em ambientes sem um catálogo unificado ou ambientes de outras tecnologias, alguns grupos diferentes aqui de consumidores e pessoas que precisam acessar dados, alguns tipos ou algumas tecnologias diferentes aqui também, e aí muitas vezes aqui um time de governança precisando gerenciar todas essas estruturas e tecnologias de uma maneira separada, né? E é isso que o Unity vem para resolver. O Unity vem como um processo aqui
de unificação, de simplificação, né? Aonde você vai ter uma única camada dentro do seu ambiente Databricks para que você consiga fazer todo o permissionamento, toda a parte de segurança. Aqui tem um pouco das features, né? Vocês já devem ter visto isso em algum lugar. Eu até vou passar por algumas, mas toda a parte de descoberta de ativos dentro do seu ambiente de Lakehouse. A gente está falando aqui muitas vezes de ambientes com alguns milhares ou algumas centenas de milhares de objetos, tá? Isso é bem importante no Discovery. Toda a parte de controle de acesso, né? Seja um acesso de uma tabela, de um catálogo, de uma view, de um arquivo. Putz, eu tenho um arquivo que eu quero controlar o acesso no nível mais granular, o Unity vai fazer isso. Toda a linhagem, né? O que é a linhagem? O processo desde onde nasce ali uma informação, as transformações até um ponto final que essa informação alimenta um objeto de saída e todas as interligações de dentro desse processo, tá? A parte de compartilhamento de dados não vai ser o objetivo aqui, mas a gente tem lá o Delta Sharing, né, que é o protocolo de compartilhamento de dados. O Delta Sharing é fácil de usar, é de graça, não tem custo sobre o Delta Sharing, e ele cria um compartilhamento seguro de dados. Então, ao invés de você pegar um dado, colocar numa planilha, botar num e-mail e esse e-mail ficar voando por aí com essa planilha, o Delta Sharing gera uma chave de token onde você determina o que vai ser visto por aquela chave de token e você pode revogar esse token a qualquer momento, pedir uma nova geração de token, tá? É um compartilhamento de dados bem interessante aqui. E é a base da nossa plataforma, principalmente ali quando a gente fala de marketplace, compartilhamento externo, o protocolo de Delta Sharing é um cara que vai fazer esse fundamento. Toda a parte de auditoria, aí auditoria, quem acessou o quê, quem fez o quê, quem tentou acessar alguma coisa e não conseguiu, e também toda a parte de monitoramento de recurso passa pelo Unity Catalog, tá? Aqui de monitoramento, quem já está aí no Databricks, a parte de System Tables, né, aquelas tabelas de sistema, é um componente ali que está ligado ao Unity Catalog. Por que eu deveria migrar para o Unity? Aqui tem um monte de coisa aqui falando, né? Eu não vou passar por todas, mas talvez algumas coisas muito importantes aqui, né? Quando a gente fala de mascaramento, o pessoal que tem aí LGPD, GDPR, algum tipo de regra que você precisa dizer que aquela informação pode ser visto por algum grupo, mas não pode ser visto por todos. É o Unity que vai habilitar isso dentro para vocês, tá? Toda a parte de Gini, né? A gente fez um webinar há um mês atrás, um pouco mais de um mês atrás, falando de Gini. Aí muita gente, putz, eu quero Gini. Aí, putz, o Unity não está funcionando ainda, não está nem criado, nem habilitado. Então, bem importante aqui. Lakehouse Apps, né? A gente está falando bastante dos Lakehouse Apps, são aplicativos de dados, data products, que são criados dentro da arquitetura do Databricks, né? Eu quero ter ali uma visão reduzida, onde as minhas áreas de negócio, onde os meus usuários vão visualizar um aplicativo, mas eu não preciso necessariamente dar um acesso de Databricks, compartilhar uma série de coisas, ele vê um aplicativo, tá? Toda a parte de AI também vai estar sempre dependente aqui do Unity Catalog. Então, coisas importantes aqui para o Unity Catalog. Aqui uma comparação, eu também não vou passar exatamente por todos os itens, mas tudo que você tinha ali no Hive Metastore que não era possível e que agora é possível dentro do Unity Catalog, tá? Até alguns clientes aqui, eu vi alguns clientes aqui na reunião, a gente sempre conversa isso, muitas vezes o cara, pô, eu quero fazer alguma coisa aqui diferente, eu quero ativar Lakehouse Monitoring, ou eu quero utilizar aqui Stream Table ou algumas outras coisas, ou serverless, né? A gente está falando bastante de serverless agora, eu preciso ter Unity habilitado para essas features aparecerem, tá? Então, de uma maneira bem geral aqui, né, o Unity ele é a camada de governança, não só de dados, mas agora também governança de AI. Toda inteligência artificial dentro do ambiente Databricks passa por dentro do Unity Catalog, tá? Importante aí a gente sempre pensar que ele é o ponto central de controle, tá? Ele é o ponto de liberação, ele é o ponto de acesso para tudo isso. Alguns exemplos aqui, né? Posso também integrar o Unity com ferramentas externas. A gente fala bastante ali de... Muitas vezes as pessoas falam de Unity e Purview, Unity um catálogo externo. Esses catálogos externos aqui se integram com o Unity, tá? A ideia aqui muitas vezes não é um ou outro, mas o Unity, se for necessário, com algum outro, principalmente quando a gente fala de catálogos enterprise, tá? Então, integração total aqui. Toda a parte de external compute, então eu consigo federar essas computações, trazer isso para dentro do Unity de uma maneira governada, de uma maneira segura. Além aqui também de toda a parte de federação de dados. Putz, eu tenho lá um banco de dados específico de uma informação que eu não vou fazer em gestão. Eu faço uma federação via Unity, a tabela daquele banco de dados remoto aparece aqui dentro do Unity para eu consultar ou para usar dentro dos meus processos, tá? Então, Unity bastante importante aí dentro da nossa estratégia.
um pouco aqui das capacidades que eu falei, né? Metadado, gestão de usuário centralizado, toda a parte de controle de acesso, linhagem, entre outras coisas dentro do Unity. Aqui é um pouco da arquitetura do Unity. O que que muda, talvez esse ponto é importante, né? O que que muda em relação a quem não tem Unity ou quem está habilitando Unity, né? A workspace que você tinha ou que vocês continuam tendo, ela fazia um acesso de configuração direta aqui para os seus buckets, para o seu cloud storage, e todo o controle era feito no nível da workspace, né? Então, muitos aí ainda que estão usando ali, ó, sem Unity habilitado, quando você for lá na parte de settings, de advanced, você vai ver os seus usuários, os seus grupos no nível da workspace, né? O Unity traz tudo isso para o nível da sua conta Databricks para você administrar tudo de um lugar só. E o Unity passa a ser o ponto de controle com qualquer acesso a dado que está configurado ali num Cloud Storage, está configurado como um ponto de contato, tá? Super importante isso para a gente garantir que exista aí toda a governança e todo acesso. Aqui tem um pouco só um comparativo entre como estava e como é, né? Como vai ficar com o Unity. Quem não tem Unity habilitado, provavelmente vai estar fazendo isso hoje tudo individualmente nas suas workspaces. Entrou um usuário novo, crio na workspace A, na workspace B, na workspace C. Dou as permissões em cada uma das workspaces. E o conceito do MetaStore, do Hive MetaStore ali para armazenar os metadados e as estruturas, também é individualizado dentro das workspaces. Quando a gente fala de Unity Catalog, o que eu tenho aqui? Esses conceitos sobem para o nível da conta, eles sobem para um nível superior dentro da sua estrutura de Databricks, e aí sim as suas workspaces compartilham isso que está dentro do nível do Unity Catalog, tá? Então, isso é bastante importante. Aqui um pouco, outro ponto importante, né? A federação da identidade, né? A identidade no nível da workspace, ou para quem não tem Unity, ela está no nível mais baixo. E aí você tem aqui toda a parte de sincronismo de identidade, de usuário, de grupo, no nível da workspace, individualmente para cada uma delas. Mais difícil de administrar, você pode ter problemas ali de técnicos, né? Problemas de gestão. Quando a gente fala da ativação do Unity, toda essa parte do provedor de identidade sobe para dentro do seu console de conta, faz de uma vez, faz em um lugar só, distribui para todos os itens abaixo. Outro item que vocês vão ver ali, para quem já está usando ou quem está vendo, é a mudança que vocês vão ter em relação aos 3 níveis, que a gente chama de 3 levels aqui, 3-level namespace. Quando você fala muito ali de Hive MetaStore ou de outras tecnologias, né, não existia esse primeiro nível que era o nível do catálogo. Então, cada workspace tinha um único catálogo, você referenciava database e objeto aqui, table or view. Aí, quando a gente fala de Unity, você passa a ter mais um nível, que é o nível do catálogo. Aqui vai estar um pouco da sacada que a gente está chamando de fast adoption. Porque muitas empresas, nesse momento de sair do dado das workspaces e levar esse dado para o Unity, vai querer reorganizar o catálogo, vai querer montar, e muitas vezes não tem uma visão de toda essa governança de como isso vai ser estruturado. Existe um negócio ali que eu vou mostrar que é o default catalog. Tá? A gente pode criar catálogo defaults e levar esses dados dessas workspaces para esses catálogos defaults e ter um impacto menor dentro dos jobs e dos workflows que já estão criados. Eu assumo que existe um catálogo default para aquela informação que está sendo colocada naquela workspace, tá? Eu vou mostrar isso mais para o final. Aqui um pouco também sobre o gerenciamento dos dados externos, então toda fonte de dados external locations que antes estavam gerenciados, né? Ou seja, o que eu chamo aqui de external location? Um bucket que você tem lá dentro da sua cloud que você vai colocar como um acesso de dados, né? Talvez ele não faça parte inicialmente ali da sua estrutura do Hive MetaStore, mas ele pode ser uma fonte ou pode ser um depósito de dados que você vai gravar e você vai fazer alguma coisa ali com ele. Você vai trazer isso para o nível do catálogo. Aqui tem 2 pontos interessantes, né? A gente tem o que a gente chama de Managed Data Source, ou seja, as fontes que eu gerencio, e aí eu tenho as minhas tabelas gerenciadas, e outros que são os External Locations. É um bucket, muitas vezes, de um outro sistema, mas eu quero apontar para esse bucket e eu gerencio esse apontamento para esse bucket, tá? Passei bem rápido aqui, mas um ponto mais importante, talvez o principal aqui do nosso papo de hoje, né? Qual que é a migração, né? Como que eu vou migrar para o Unity Catalog, né? Eu acho que um ponto que a gente conversa muito com os clientes, a gente vê muito essa discussão, muito se pensa em fazer um Big Bang, né? Eu vou desligar tudo, mover tudo, né? Mas a gente sabe que isso é muito grande, né? Dependendo do tamanho da sua estrutura, do tamanho da sua instalação.
Então, tem uma possibilidade de você fazer isso passo a passo. Ativar o Unity Catalog no primeiro momento não te obriga a migrar todos os dados para o Unity Catalog. Você pode fazer a ativação do Unity Catalog, criar um MetaStore, eu vou mostrar tudo aqui nos próximos passos, fazer a verificação da identidade, né? Colocar essas identidades que eu falei que hoje estão na Workspace, subir isso para a conta e eu continuo tendo dado dentro do Hive MetaStorm, tá? Depois eu vou pegar esses dados e vou fazer essas migrações para dentro do Unity Catalog. Então, aqui um pouco sobre possibilidades de migração, né? Elaborar todos os passos manualmente, ou seja, eu quero fazer essa migração manual, eu realmente vou criar todos os assets manualmente, vou criar todas as chaves, os acessos e configurações manualmente. Vou usar algum grau de automação ou vou automatizar isso. Eu vou mostrar o UCX aqui na sequência, que é a nossa biblioteca, mas muito da parte de infraestrutura, criação dos catálogos externos, a criação dessas credenciais, isso também pode ser automatizado com Terraform. Eu crio o meu script Terraform ou algum outro script, eu vou falar de Terraform especificamente, mas tem empresas que usam outros scripts aí, ou uma combinação dos dois, tá? Aí quando a gente fala dos dois é coisas manuais e coisas automatizadas. Que eu acho que pode ser um bom caminho aqui quando a gente fala de fast adoption, que é o nosso principal objetivo aqui hoje. Pensem sempre numa migração incremental. Primeiro link de hoje, que está aqui na apresentação, eu falei que eu vou abrir alguns links durante essa apresentação com vocês, e depois esse material fica, vocês vejam aí o que for mais importante, o que for interessante para vocês. Mas o primeiro link que tem aqui é falando sobre como fazer o setup e o gerenciamento do Unity Catalog. As novas workspaces, né? Quem chega hoje ali, ativa uma conta, cria uma workspace, automaticamente o Unity Catalog vem habilitado, né? Isso foi lá em novembro de 2023, novembro do ano passado, vai fazer um ano agora, que isso passou a ser automatizado. Workspaces mais antigas, né? O Unity era opcional. Muita gente deixou ali no começo de projetos de ativar o Unity e isso cresceu e agora está precisando ativar o Unity. Então, tem esse primeiro link que vai estar aqui para vocês, ele vai falar um pouco sobre isso, tá? Como fazer a habilitação. Aí ele fala aqui aqui 8 de novembro para ser mais exato, né? Da habilitação automática do Unity, né? E ele vai explicar um pouco aqui sobre todo o processo. Antes de você começar, os pré-requisitos aqui, os requirements que você precisa, né? Você tem que estar, a sua workspace tem que estar no plano Premium ou maior, né? Premium Enterprise. E um pouco aqui também sobre as roles, né? Que vão ser colocadas. Tem um passo a passo aqui para essa ativação. Vão ter outros aqui no meio dessa apresentação, tá? Mas esse aqui, como eu falei que eu tenho uma sequência de links, talvez esse aqui seja o primeiro link que eu tenho aqui dentro da minha apresentação. E também, pessoal, né, acho que para quem já usa Databricks também é acostumado, você sempre tem algumas referências para outros links aqui, ó. Tem um link bem legal que eu gosto, vai estar em outro lugar mais para frente também, que são os best practices de Unity, né? Como usar melhor o Unity Catalog, tá? Então, aqui um pouco da visão de migração. Momento Terraform, né? Não sei se quem está familiarizado ou não com Terraform, se quem quiser colocar aí no chat, fique à vontade, né? O que a gente vê bastante aqui sobre Terraform, né? Vocês vão ver aqui, tanto nesse documento Databricks, onde ele faz um apontamento aqui sobre o provedor de Terraform, né? O Terraform é uma ferramenta open source, né? Para criação aí de infraestrutura. Ele vai dar uma explicação aqui de como usar, como criar as configurações. Não é o objetivo aqui mostrar tudo isso, porém eu acho que é algo bem interessante aí para vocês colocarem no radar de quem não usa alguma infraestrutura as a code, tá? Para quem já tem alguma maneira aqui, para quem não usa nada nesse sentido, tá? Eu acho que é bem interessante você ter aqui possibilidades de você automatizar o seu processo, né? Ter ali os seus scripts que fazem a criação, a recuperação do que você precisar dentro do seu ambiente, tá? E aqui tem um provedor de Databricks, não sei se todo mundo ou já tiveram oportunidade aí de ver isso alguma outra vez, né? Esse provedor de Databricks aqui dentro do Terraform, ele tem aqui, né, uma separação, vocês vão ver tudo em vermelho é o que é comum a todas as clouds, né? O que é em azul é o comum a Azure, aqui no meio o que é comum ao Google Cloud, e aqui em laranjinha o que é comum, não, desculpa, é o que é exclusivo de cada uma das clouds, tá? Bem interessante. Tenho aqui, né, partes dos providers, né, as funções do provider para cada uma das necessidades que vocês têm que estão ligadas à criação de infraestrutura. Então, vale a pena aí pensar bastante de colocar isso no radar de vocês, tá?
de como vocês podem criar, de como vocês podem fazer essa estruturação e também próximos passos que forem interessantes dentro do processo como um todo, aí, não só de migração, mas de manutenção do Databricks em geral, tá? Próximo cara aí, eu falei de Terraform, falei de UCX, eu vou falar de momento UCX aqui, né? O UCX é a ferramenta de migração aqui, né? O toolkit de migração da Databricks, que está sendo desenhado, né? Eu falo está sendo porque ela começou ali no final do ano passado e ainda tem módulos em desenvolvimento, né? Aonde a ideia é que ele seja o facilitador para uma migração de Unity Catalog, tá? Ele seja o cara que você consiga utilizar ali como parte da sua migração. Aqui tem uma visão geral, né? Qual que era o problema, qual que é a solução, né? Então, qual que era o problema, né? Necessidade de fazer a migração, tinha aí um processo, né, dispendioso, lento, né? Onde você gastava muito tempo e até, né, era mais difícil. Agora, com o UCX, eu tenho uma sequência de fluxos no UCX. Eu vou mostrar. Alguém aqui, se vocês quiserem também responder no chat, alguém já usou o CX? Pode ser um sim ou não, tá? Então, assim, um pouco do que o UCX vai entregar para vocês aqui como parte do processo de migração. Uma parte importante, né? O UCX, ele é um produto aqui, né, do nosso laboratório, então tem fluxos que estão super maduros, super automatizados, e tem fluxos que estão em processo de desenvolvimento, tá? Eu vou mostrar um pouco desses fluxos aqui. Não, não. Eu acho que quase ninguém usou, né? O que é legal aqui quando a gente pensar dentro do UCX? Eu vou abrir uma tela do UCX aqui. É um GitHub aberto, quem quiser, fiquem à vontade ali para navegar, para conhecer. E aí ele tem um passo a passo aqui todo sobre ele, né? Processo de instalação, tal. O que é legal aqui pensando nele, né? Existe uma sequência que ele chama de workflows, que na verdade são esses três aqui que eu saí da tela, mas são esses workflows que são colocados. Eu tenho um workflow de assessment, ou seja, o assessment vai revisar tudo que ele encontra dentro da sua workspace que não está colocado ou que precisa ser migrado precisa ser modificado e ativado para funcionar dentro do Unity Catalog, tá? Depois existe um outro workflow de migração, aqui é o Group Migration. O que esse workflow faz? Lembra que eu falei que você tem as contas ali, permissionamento e conta no nível da workspace. Mas o que você pode fazer também é pegar esse nível da workspace, migrar para dentro da conta, que é como o Unity vai funcionar. Então, esse Group Migration vai fazer isso. E o terceiro fluxo que está aqui é o Table Migration, que é o cara que vai fazer a migração das tabelas. Eu vou falar sobre cada um deles aqui um pouco mais para frente, tá? E é o cara que vai levar as tabelas. E depois a última parte aqui também da migração é migrar os códigos, né? Que talvez seja o mais trabalhoso aí algumas vezes quando a gente fala de migração. Então, esse fluxo aqui do Unity, do UCX, ele é o cara que vai estar aqui, que nem eu falei, né? Acho que fiquem à vontade, depois se vocês quiserem navegar, entender um pouco mais. Aqui vão ter uma série de explicações, né? Tudo tem link, né? Então, o UCX é o cara que vai ajudar bastante nesse nosso processo inicial de assessment. Eu rodei um cara aqui numa workspace que eu criei para essa apresentação específica, que aqui, quando você instala, tem um outro vídeo que está lá no nosso YouTube sobre instalação e configuração de UCX, tá? Aqui, quando a gente faz o assessment que o UCX chama ali, o que ele faz? Ele executa uma série de scripts aqui dentro da sua workspace e ele cria aqui uma espécie de um painel, né? Quantos databases você tem para migrar, quantas tabelas, views, storage locations e assim por diante, tá? Isso aqui é um exemplo, tem pouquinha coisa aqui. Talvez quem estiver pensando em migração, eu acho que é um primeiro passo. Instala o UCX, aqui tem um processo de instalação, tem esse vídeo que eu falei que fala sobre instalação lá no nosso YouTube, e depois você roda esse Assessment Overview. Ele vai gerar uma lista de coisas aqui que ele encontrou, né? Tem uma parte do sumário desse assessment, ou seja, ele vai listar job, cluster, permissão e tabela, o que ele encontrou dentro desse assessment, e aí ele vem quebrando pelas seções. O summary aqui de dados, né? Quais são os assessments que ele encontrou na parte de dados, database, quantas tabelas e assim por diante. Aqui ele lista especificamente as tabelas, o de Fs, né? As funções que foram colocadas, toda a parte de referência de storage. Aqui importante os clusters que foram colocados, né? Então, vocês têm muitas vezes uma sequência de clusters que eles vêm ou de
de uma versão antiga, ou eles não estão habilitados por Unity Catalog, que isso pode ser, precisa ser modificado depois, tá? Eu vou voltar nisso um pouco mais para frente, quando eu for falar ali dos fluxos de migração. Mas, só para fechar, importante é fazer um primeiro assessment, né? Do ponto de vista de execução desse processo via UCX, como é que ele acontece? Normalmente vocês vão fazer uma instalação aqui na máquina de vocês, né? Importante, vocês têm que usar o Databricks CLI, que é o cliente via linha de comando ali do Databricks. Ele é o cara onde você vai fazer essa instalação. O próprio UCX vai instalar na sua workspace uma sequência de jobs, uma sequência de workflows e dashboards. Ele vai criar isso dentro da sua workspace. No segundo momento, o que você vai fazer? Você vai executar um fluxo de assessment. Vem um workflow pronto, play no workflow, ele monta aqui um inventário onde ele alimenta as tabelas, uma sequência de tabelas que ele cria com todos os objetos que ele pegou e ele cria um dash que é aquele dash que eu mostrei, tá? Então, essa é a primeira etapa da instalação, segunda etapa ali que é a etapa do dashboard. Daqui para frente, eu posso também seguir por aqui ou eu posso fazer parte manual, parte automatizada. Pelo próprio UCX, se você criou o MetaStore, que eu também vou mostrar aqui mais para frente manualmente, você pode entrar no UCX e mandar fazer o assign. Eu vou atribuir um MetaStore para esta workspace que eu estou criando aqui via linha de comando. Também posso fazer isso via tela, tá? E depois eu tenho aqui parte do meu fluxo, que é um fluxo de migração dos grupos. Lembra que eu falei, os grupos são locais, eles precisam subir para o nível da conta. Esse desenho, não só, mas parte desse webinar de hoje, ele vem de um artigo, tá? Eu copiei algumas coisas que eu achei super interessante aqui do artigo do Lars. O Lars, ele também é um funcionário Databricks, tá? Do time de UCX, aonde ele fala, putz, vou te dar aqui algumas possíveis visões sobre migração de Unity Catalog, tá? Também tá ali no link depois, se vocês quiserem ver isso depois, tá aqui um pouco do artigo dele, tá? Pensando no passo a passo, que talvez seja o nosso principal item aqui, pensando num fast adoption, num passo a passo simplificado. Eu tenho algum conjunto simples de atividades aqui, pensando numa migração inicial, que eu vou passar com vocês nos próximos slides. Mas a primeira parte, habilitar a federação de identidade e fazer o setting do CSIM, da conexão de usuário, da conexão de permissionamento no nível da conta. Criar o MetaStore, que é o lugar aonde o Unity fica. Para nós aqui, o MetaStore, ele é um bucket, ele é algo ali dentro da sua nuvem, do ADLS, ou do seu S3, ou do seu GCS, que é onde o Unity vai estruturar seus metadados e os seus dados. Depois que eu criar esse MetaStore, eu vou atribuir o MetaStore para uma workspace. E aí a sua workspace vai estar habilitada para que o Unity funcione, tá? Depois, próximo passo, migrar os dados do local para dentro aqui do account, né? A parte que eu falei, para dentro do account group, e depois migrar os datasets para dentro do Unity Catalog, ou seja, do Hive MetaStore para o Unity Catalog. Aqui é a maior interrogação, talvez aqui é uma super interrogação que eu também vou falar. E depois, por último, migrar os códigos, migrar os jobs, migrar configurações para dentro. Essas três primeiras aqui, elas são independentes de você fazer a migração ou não. Você pode fazer a ativação. Talvez muito de vocês que têm workspaces mais antigas já fizeram a habilitação de identidade com o desligamento do gerenciamento de senha, que foi feito agora no meio do ano. Vocês já fazem integração de SSO, vocês já fazem integração com o Active Directory, com algum tipo de servidor ali de usuário, provedor de usuário, na workspace de vocês, tá? Talvez isso aqui já esteja feito. Esses próximos dois passos é que precisam ser feitos, tá? Eu vou mostrar também tudo um pouco aqui mais para frente. Tem um outro item importante aqui, né? Eu acho que isso aqui talvez pouca gente já viu antes. Existe também um plano de projeto Databricks, um pouco mais explicado passo a passo, aonde cada uma dessas ações precisam ser feitas, tá? Isso aqui é um documento interno, a gente pode compartilhar, porque isso é parte de um trabalho de migração. Eu até coloquei aqui, ó, converse com seu time de conta sobre esse plano de projeto, tá? A gente consegue compartilhar isso aqui com vocês depois, mas basicamente é esse cara aqui. Ele é um template de migração com o passo a passo do que vocês precisam fazer, tá? Tem uns pré-recs aqui que eu acho que é legal, por isso que eu estou falando para conversar com o time de conta. Então,
a parte de habilitação, algumas coisas que seriam legais vocês estudarem. Para quem tem o Academy aí, alguns cursos que vão te dar um pouco mais de definição e conhecimento sobre a estrutura do Unity Catalog. Depois tem uma parte de Technical Requirements aqui, que são perguntas que se faz antes de estruturar esse processo de migração. E aí sim também esses Technical Requirements, boa parte deles estão ligados com o UCX. E aí sim tem 3 planos de migração aqui. Um plano de migração para AWS, um plano para Azure e um plano para GCP. Tá? O que é legal desse cara aqui? Existe aqui também referências aos links que suportam cada uma dessas atividades, o tipo de ferramenta que você pode usar. Existe aqui, na Databricks a gente usa um cara chamado Reprise. Não sei se vocês já viram ou usaram. O Reprise, ele é uma espécie de um vídeo que guia você na criação de uma estrutura, tá? Esses Reprises, eles são públicos. Boa parte deles tem lá dentro da nossa área de demonstrações, né? E aí ele vai ensinar para vocês e vai mostrar um passo a passo. Isso aqui é um vídeo, tá? Que você tem até um grau de interação aqui com ele, tá? Então, depois, sobre esse plano de projeto, conversem com o time de contas. Eu sei que eu tenho alguns clientes meus aqui, o time de conta acaba sendo eu ali no fim do dia, mas a gente também pode sentar junto com vocês e elaborar com mais detalhe esse plano de projeto. Olhando aquela sequência que eu falei agora, em 5 grandes passos, tá? Então, o que nós estamos chamando de Fast Adoption aqui vai estar ligado a 5 grandes passos que estão colocados aqui, né? Habilitar a federação, como eu falei, e o CSIM, fazer a criação do Unity Catalog Meta Store, atribuir a workspace que você quer migrar, fazer a migração dos grupos locais para a conta, migrar os ativos de dados, né? Aqui a gente fala todos, mas eu vou falar de migração parcial no momento, e migrar depois, aqui está os ativos, não seriam os ativos, mas seriam, sim, os ativos de dados e os ativos do workspace. O que são os ativos do workspace? Cluster, policy, job, workflow, alerta, query, tudo isso que você tem que fazer a migração para que eles passem a reconhecer o Unity Catalog aqui como parte do processo, tá? Primeiro item aqui dos nossos 4 passos principais, né? Fazer a habilitação da federação, né? O Identity Federation e habilitar o CSIM. Eu coloquei uma sequência de artigos que guiam vocês dentro dessas habilitações e um último artigo aqui voltado para Best Practices da administração de usuários e grupos. Esse primeiro cara aqui talvez seja o principal. Ele vai falar muito sobre a estruturação de autenticação e o controle de acesso. O single sign-on, né? Ter o login habilitado dentro das suas workspaces, né? Isso é super importante. A maior parte de vocês provavelmente já habilitou isso, que nem eu falei, nessa habilitação que teve aqui agora no meio do ano. Isso aqui vai estar colocado aqui. E depois também aqui tem alguma coisa importante para quem habilitou, Emergency Access, tá? Então vale a pena vocês depois darem uma olhada aí quem habilitou e não colocou Emergency Access. Emergency Access imagina que o seu AD, o seu provedor de identidade morreu e você precisa entrar no Databricks, tá? Você consegue criar uma entrada de emergência. Então, o que a gente está colocando aqui? Configurar o single sign-on, fazer o sincronismo dos grupos a partir do seu identificador de identidade, aqui do seu provedor de identidade, e aí sim, outros controles que você pode fazer. Fazer segurança da API com o OAuth, né, com autenticação, e assim por diante, tá? Vale a pena aqui depois vocês darem uma olhada, mas talvez esses sejam os 2 principais itens, né? Fazer a habilitação do Identity Federation e colocar o CSIM para funcionar na conta de vocês, tá? Eu vou abrir esse cara do Best Practice só para vocês verem aqui. É bem legal também. Ele vai falar um pouco tanto sobre o que a gente tem de identidade, ou quais são as principais identidades, quais são as roles que são gerenciadas ou que são necessárias para essas identidades. Tem aqui um desenho ali, né, do provedor de identidade que vocês podem utilizar, né? Então, eu vou fazer aqui a integração desse identificador de federação de identidade aqui junto com a sua conta, tá? E aí sim, a partir da conta, isso desce para o Workspace. Isso aqui é super necessário quando a gente fala de ativação de Unity Catalog, tá? Então, tem um passo a passo aqui onde a gente pode fazer isso. Então, essa primeira parte vai estar muito ligado à criação, tá? Ativar o identificador de propriedade, fazer configuração. Que nem eu falei, boa parte de vocês talvez já tenham feito isso.
Vocês já fizeram essa ativação, já estão sincronizados com o Active Directory, com o identificador de vocês, tá? Acho que esse é um primeiro ponto. Deixa eu só mostrar uma coisa rápida que eu queria mostrar dentro da minha workspace, que é isso aqui, ó. Quando a gente fala muito ali do processo de workspaces que não estão colocadas aqui dentro do Unity Catalog, você tem o gerenciamento dos usuários sendo feitos aqui na sua workspace local, tá? Então, eu vou colocar aqui o marco.marco.com.br, não sei, tá? Se vocês ainda precisam fazer a adição dos usuários aqui dentro da sua workspace, provavelmente você não está com o Identity Federation habilitado. Você está precisando logar e colocar aqui os seus usuários dentro das workspaces, tá? Então, esse é um primeiro ponto que é interessante vocês verificarem se vocês estão fazendo isso, se isso está funcionando dentro da estrutura de vocês, tá? Aqui também, se vocês olharem, né? Aí depois você teria os acessos sendo controlados aqui dentro da sua workspace, tá? O que, pensando em identificação, não é o que a gente vai querer. E o segundo ponto são os grupos, tá? Se você tem grupos criados aqui, quando você entrar na sua workspace, você vai ver alguns grupos criados aqui, pode ver que ele tem a fonte do grupo. Grupos que estão como Source Workspace, eles só estão criados no Workspace, eles não estão dentro do Unity Catalog, tá? Esses grupos precisam ser migrados para dentro do Unity Catalog. Aí eu tenho outros sources aqui, de como eles foram criados, mas a preocupação principal são esses caras aqui, tá? Então, se você tiver usuário no Workspace, grupo no Workspace, não vai funcionar bem. Segundo ponto importante aqui, então, ativei, vou criar aqui o meu processo de MetaStore, né? Não tenho Unity Catalog, eu vou criar ali no Unity Catalog a primeira parte, que é a criação da minha MetaStore, tá? A criação da MetaStore, que a gente fala aqui, é criar primeiro ali uma sequência, né, de etapas, o seu S3, e depois fazer a habilitação, e depois ativar isso para dentro do seu processo, né? Aqui, uma coisa que ele sempre vai falar para a gente, verifica se você já tem ou não se o seu workspace está habilitado ou não para Unity. Uma maneira de você ter certeza aí é abrir um SQL ali e fazer um current metastore, tá? Se aparecer uma chavinha aqui, é porque você está habilitado para o Unity Catalog. Se você não tiver habilitado para o Unity Catalog, você vai vir fazer o processo de criação do seu metastore, tá? E aí, esse processo de criação do MetaStore, ele também vão ter as 3 versões aqui, para AWS, para Google e para Azure, tá? Sempre lembrando que todas as documentações nossas, elas sempre estão divididas para as 3 nuvens, tá? Então, acho que boa parte dos meus links estão apontados para a AWS, mas vocês podem navegar por aqui, tá? E aí ele vai mostrar o passo a passo, a M-Hole que vocês precisam criar lá dentro do processo também de habilitação do seu MetaStore, tá? Aqui tem 2 vídeos, o setup aqui que eu falei da AWS, né, para criar o Unity Catalog e o setup para criar o MetaStore. Também tem aqui um provider de Terraform que faz essa criação, tá? Depois, se vocês quiserem verificar esse provider vai fazer a criação do seu MetaStore. Olhando no account de vocês, né? Se vocês olharem dentro da estrutura de vocês, né, o que é o MetaStore que nós estamos falando aqui? Esse MetaStore, deixa eu só ver se tem um MetaStore meu aqui. Vou pegar o MetaStore de alguém. Esse MetaStore que está sendo criado, ele é um apontamento dentro do seu ambiente Databricks que vai estar colocado ali para um determinado path, para um determinado diretório. Uma vez que você criou esse MetaStore, você vem aqui e atribui ele para uma workspace, tá? E aí as workspaces, sim? Permita-me fazer um comentário aqui, porque é uma dúvida recorrente de muitas pessoas. Tem muitas pessoas que não têm acesso a esse account console e tão pouca criação aí de um MetaStore. Então é importante reforçar que para ter acesso a esse account console, precisa ter autorização do responsável. Geralmente o primeiro acesso ele é outorgado aí pelo um Global Account Admin do Azure ou alguém que tenha permissões lá no S3, na AWS. Só se você não consegue chegar ao account console, talvez você precisa do apoio de alguém que tenha esse acesso. Ah. Importante tem que ser account admin, né? A permissão é de account É admin, isso a aí. pessoa tem o account admin, né? Então, uma vez atribuído aqui, você vai ter a possibilidade de usar esse MetaStore dentro do seu processo, dentro do seu Unity Catalog, tá? Então, importante aí entender essa criação, né? O segundo ponto, talvez o terceiro agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa trazer aqueles grupos locais para dentro
desse MetaStore que a gente acabou de criar para dentro do account. Existe lá dentro do seu UCX um workflow para migração. Esse workflow ele vai identificar os grupos locais e vai trazer esses grupos locais para dentro do seu account console, tá? Então, esse workflow é um cara que vai estar aqui, ó, quando a gente falar ali da instalação do UCX, este é o cara que vai estar aqui, ó. Dentro dos seus workflows, você tem uma possibilidade de fazer essa migração aqui por dentro desse cara aqui, ó, migração de grupos, ele identifica os grupos locais e ele sobe esses grupos locais para dentro da conta, tá? Esse é um cara aqui que eu já rodei. Então, primeiro passo, fazer a ativação ali, né? Fazer a ativação da federação. Segundo passo, onde a gente colocou aqui, fazer a criação do MetaStore. Terceiro passo, fazer a migração dos grupos, tá? Tem bastante coisa aqui também, ó. Nos dois links tem a parte do upgrade de grupo, tem um vídeo ali de upgrade e também tem o provedor de Terraform que pode ajudar a criar os grupos e os usuários, caso vocês precisem fazer essa criação. Aqui, o terceiro e o quarto item dos nossos passos talvez sejam aqueles que as pessoas têm um pouco mais de dúvida e sejam um pouco mais trabalhosos, né? Migrar os ativos de dados. O que é migrar para nós? Mover do Hive MetaStore para dentro do Unity Catalog, tá? E aí sim, tem aqui alguns materiais que eu compartilhei com vocês. Esse primeiro material, ele é até um pouco antigo, ele é do ano passado, aqui vai fazer um ano, mas é um material bem completo, onde ele fala sobre o processo. Ó, faça o access, né? Faça o create, faça o upgrade, depois dê as permissões, né? E aí tem um pouco de explicação, eu não vou passar por todas as explicações, mas aqui talvez estejam 3 pontos importantes, né? As considerações que você tem que ter dentro do seu processo de upgrade. Se a tabela é gerenciada ou se a tabela é externa, se o seu storage, o seu local storage, onde está guardando o dado, ele é um DBFS root, né? Onde ele está montado direto no DBFS, ou se você faz um mount com ele, e o formato da tabela, tá? Aqui no formato, muitas vezes, se você usa os formatos padrões, é um pouco mais simples de fazer. Agora, se você usa um deserializador diferente, um surge aqui diferente, você precisa alterar esse cara, tá? E aí, aqui ele vai falar um pouco, eu não vou passar por todos, mas talvez o segundo ponto dos 3 importante é quais metodologias que a gente pode usar para um processo de migração. Eu posso fazer um sync, que é um comando onde eu faço o sincronismo, né, do Hive MetaStore com o Unity Catalog, apontando para que essas tabelas, o apontamento vá para dentro do Unity, mas o dado ainda continue dentro daquele location que estava criado. E uma outra possibilidade é fazer a replicação específica do dado. E a replicação a gente tem 2 maneiras, create table as select e um comando chamado deep clone, tá? Que é o cara que faz essa replicação. Então, esse cara vai explicar um pouco desse processo aqui. Aqui, depois ele até tem um notebook, eu deixei aberto um notebook aqui também, que é este cara aqui, ó. Dentro do artigo, ele também abre um notebook onde ele explica alguns possíveis cenários de migração. Se você tem tabela do Hive MetaStore com root location, se você tem external table e assim por diante, tá? Vale a pena depois aí vocês darem uma entendida aqui nesse notebook, darem uma olhada nesse notebook, porque ele dá alguns caminhos possíveis de migração. Mas pensando no geral, usa o assessment do UCX como guia. O assessment, depois que vocês rodarem o assessment aqui dentro da sua estrutura, vocês vão conseguir achar aquilo que ele identificou para vocês, né? Se eu vim aqui de novo no dashboard do assessment, ele vai te mostrar um pouco aqui do que ele colocou dentro de cada uma das identificações que ele fez, das suas tabelas e tudo. Então, o assessment é um bom guia. Pensar um pouco no fluxo de migração, né? O UCX tem um fluxo de migração de tabela também, tá? Você tem aqui uma parte do seu fluxo de migração onde você rodou o assessment, né? Ele tem um passo a passo também, onde ele vai falar para você criar aqui o que for externo ao MetaStore, né? Depois criar, acessar o MetaStore. E existe um comando aqui, né? Depois que você fizer o mapeamento, existe um cara chamado Create Mapping File. É um comando que você roda e ele exporta dentro de um arquivo texto todas as tabelas que ele encontrou. A partir dessas tabelas que ele encontrou, você faz a mudança. Qual era o workspace, o catálogo que ele estava, o workspace que ele está e o catálogo que você vai colocar. E aí, se você vai fazer uma mudança de esquema aqui, sim ou não, né?
o esquema que estava na origem para o esquema de destino, o nome da tabela de origem para o nome da tabela de destino. E o CX vai fazer essa execução para vocês, tá? Então, isso também é uma possibilidade. Outra possibilidade é fazer uma migração manual, tá? Não sei se você, quem habilitou aí Unity, já viu isso alguma vez na vida aqui. Você pode ir lá no seu catálogo. Isso aqui é um exemplo que eu criei de catálogo também, mas eu posso ir lá no meu Hive Meta Store e escolher as tabelas ou o esquema que eu vou migrar e fazer essa migração manual, tá? Claro que muitas vezes a migração manual ela vai ser feita muito mais num critério de teste inicial, onde você vai colocar, vou pegar aqui, por exemplo, essas tabelas, isso é um esquema que eu criei para essa apresentação, vai aparecer um botãozinho de upgrade aqui. O que esse upgrade faz? Ele vai listar aqui as tabelas, eu escolhi um esquema, tá? O esquema bronze, ele vai listar todas as tabelas do esquema bronze aqui e vai me dar um caminho para migração. Olha, você pode escolher as tabelas que você quer migrar, para onde você vai migrar, né? E ele vai fazer essa execução. Aqui, ele separa também ó, as tabelas que são managed external, as tabelas que são externas precisam ter lá o location criado, tá? Então, eu vou marcar duas, vou dar um next aqui. Para onde que eu quero mandar essas tabelas? Aqui tem um ponto importante que eu já vou adiantar. Eu falei lá no começo de catálogo default. Talvez um bom fast adoption aqui de migração de Unity Catalog é migrar para o catálogo default. Eu crio um catálogo default para cada uma das minhas workspaces. Assim, eu levo esse dado para um catálogo default e aí eu digo que essa migração vai tirar do Unity do Hive Meta Store e vai trazer para esse catálogo. Vou dar um next aqui. Eu não preciso finalizar o processo de migração. Eu posso vir aqui e criar um notebook para esse processo e rodar esse notebook depois, tá? O que ele vai fazer? Ele vai criar um notebook com os comandos que ele faz aqui, ó, de sync e o alter table que ele precisa fazer, tá? E esse alter table que ele está fazendo aqui, ele está voltando lá na tabela do Hive Meta Store e olha o que ele está fazendo. Ele está dizendo que essa tabela está depreciada, tá? Use o caminho tal. Então, ele carimba as tabelas com um item de migração. Outra coisa que você pode fazer também aqui é fazer a migração manual. Create table as select ou alguma coisa nesse sentido, tá? Uma coisa também que é bastante recorrente, né? Como é que a gente pode ter aqui um processo nosso de reconciliação dos dados, tá? O UCX oferece um recon aqui. O recon do UCX, ele vai fazer count dos dois lados, tá? Tem um reconciliation task aqui, onde você tem aqui uma atividade, um comando que você vai dar, e ele vai fazer contagem de quantas linhas ele encontrou no source, no target, tá? Quantas linhas estão perdidas ou não. Então, talvez essa seja a principal atividade ali, ou uma das principais dentro de um processo de migração, mas isso pode ser feito passo a passo. O que eu coloquei aqui? Né? Um atalho para migração. Né? Então, aquela criação do catálogo default que eu falei é um apontamento que você faz na workspace. Então, imagine que você tem 3 workspaces, você cria 3 catálogos default, e aí, dentro do seu processo aqui na sua workspace, você pode vir aqui lá no Advanced, se eu não me engano, e colocar aqui, ó, Default Catalog para sua workspace. Uma vez que eu coloquei aqui, que o catálogo default, né? Vou colocar qualquer default UC dev, por exemplo, todos os códigos que forem rodados dentro dessa workspace vão entender que esse é o catálogo que vai estar no primeiro prefixo. Então, se os seus códigos que você usava com Hive Meta Store só tinham database e tabela, e agora a gente tem o terceiro nível no Unity Catalog, que é o catálogo, quando eu seto esse catálogo default, essa propriedade vai para dentro de todas as minhas execuções. Quer dizer, para dentro não, mas ele reconhece esse cara como a principal parte ali da sua execução, tá? Então, isso pode ser um bom catálogo. Você pode criar um catálogo default para todos, ou você pode criar por workspace, né? Aí depende muito do processo de migração. Aqui também tem um link que está falando sobre o catálogo default, tá? Nosso tempo ficou curto, eu vou deixar, depois vocês podem dar uma navegada aqui, mas ele vai falar das maneiras que você seta esse catálogo default. Pode ser na workspace, pode ser no cluster, ou quem usa JDBC ou DBC, pode ser dentro da conexão, tá? São 3 maneiras que você seta o catálogo default.
Último passo, e aí quarto e talvez um pouco mais complexo de toda a migração, migrar os demais ativos do workspace, né? O que você tem lá? Cluster, policy, query, notebook. Se a gente está falando de uma migração acelerada, de um fast adoption, você vai escolher um esquema ou uma área de dados específica para fazer essa migração, e aí sim você vai entender o que tem dentro daquele esquema para fazer essa migração para ser transportado. Aqui um pouco sobre o assessment que foi feito. Esse assessment também é do UCX. Uma vez que você navegou ali no assessment do UCX, você pode entender um pouco do que ele encontrou. Quais são os external locations que precisam ser criados, mounting point, eu estou fazendo mount de uma tabela, incompatibilidades, tá? Vocês vão ver as incompatibilidades aqui, tem até incompatibilidade técnica, incompatibilidade de código. E aí sim eu vou planejar o meu processo de migração dessa última etapa. Eu coloquei um pouco aqui também sobre os clusters e sobre os ativos, tá? Que o cluster ele tem diferenças entre clusters antes de Unity Catalog e depois de Unity Catalog. Shared cluster, simple cluster. Então, vale a pena entender um pouco aqui as limitações dos clusters atuais para que você modifique para o uso dentro do Unity Catalog. Também aqui um pouco sobre o Access Mode. Clusters de SQL, né? Precisam ir lá e ligar a chavinha do SQL para que ele passe a enxergar o Unity Catalog. Importante aqui para vocês também, bom momento para fazer a atualização da versão Databricks, tá? Você vai atualizar o DBR lá, né, que é o Databricks Runtime, para uma versão mais nova. Tá? Também, mesma coisa, o assessment ali do UCX vai ajudar bastante nisso. Nesse passo de também fazer a migração ali, continuando do workspace, né? Dê uma olhada lá no assessment para ver o que ele gerou. E aí, quem está falando aqui, ou quando eu for começar a olhar para a migração de código, existe uma seção lá do assessment que fala de compatibilidade de código. E aí ele vai mostrar coisas que precisam ser alteradas no código, tá? Algumas coisas ligadas à instalação, a PIP, que é até o erro que ele está dando aqui de PIP, precisam ser revistas. Importante também algumas coisas de Spark Contest. Quem faz ali contexto de Spark, faz submit de contexto, algumas coisas de contexto vão aparecer aqui nesse code review para vocês alterarem, tá? Depois, migração dos seus pipelines, né? Como que a gente migra aí os pipelines? Tem uma easy way até o hardest way, né? A maneira mais simples de migrar seus jobs, seus pipes, o que você está rodando, se for lá um pipe que está rodando no Spark Cluster, eu posso fazer o setting além da workspace, eu também faço o setting dentro de uma propriedade do Spark, posso fazer o setting da workspace como a gente mostrou. Dessa maneira aqui, tudo que rodar por aquele cluster ou por aquela workspace vai ser colocado aqui com aquele catálogo default como um prefixo, tá? Posso alterar os meus códigos e fazer um use, né, no começo do código e o catálogo que eu queira, e aí sim isso vai ter ali uma sequência dentro desse código. Porém, essa parte aqui do use catalog implica em alterar código. E a quarta alternativa aqui, que a gente chama de hardest, né, efetivamente é você mudar todos os seus códigos para fazer a referência aos 3 níveis, tá? Pessoal, importante aqui, estou começando a finalizar já, mas pensem sempre nessa utilização do catálogo default, tá? O catálogo default, ele é uma possibilidade que pode simplificar bastante a sua migração e ajuste de objeto. Pense também aqui na migração dos objetos de conexão. Falei de JDBC, API e outros acessos que estavam apontados para o Hive MetaStore. Teste e validação, testar e validar, né? Sempre testar e validar todo o processo de fluxo de dados, tá? E aqui importante, né? Executar os fluxos com os novos clusters e com os novos jobs. Revisar ali principalmente o processo de quebra de referência que pode acontecer. Outro ponto importante é quebra de acesso, principalmente o acesso do grupo, o acesso de usuários ali, tá? Isso também pode acontecer. E depois desligar aqui, né, os fluxos. Um ponto importante, né? A gente está falando com um cliente essa semana. Terminei, vou migrar o Hive MetaStore. Cara, em vez de diretamente apagar o objeto, vai lá e renomeia o objeto. Se tiver algum fluxo que você esqueceu dentro da sua esteira de migração, que estivesse referenciando aquele objeto, esse fluxo vai quebrar, porque o objeto não vai existir mais. Então, antes de dar um drop direto e quebrar alguma coisa, renomeia, bota um X, bota alguma coisa ali na frente, tá? Ficou bastante coisa. Finalizando aqui, né?
Fazer o assessment, eu acho que é o mais importante. Instalem o UCX, façam um assessment de UXX. Ele vai ajudar a mapear tudo que vocês precisam, tudo que vocês querem colocar dentro de um processo de migração. Faça a migração aqui por etapas, né? Ou seja, escolha ali uma migração menor, né? Acho que isso é importante. Execute as etapas iniciais, criar uma meta-história, ativar o Unity Catalog, né? Faça ali, que nem eu falei, o assessment como guia para escolher esse primeiro alvo e use a estratégia do Default Catalog. Eu acho que o Default Catalog é o cara que vai cortar muito caminho para quem está fazendo migração, tá? E aí sim você vai ter esse processo. Um ponto importante, uma vez que você setar um Default Catalog ali, numa workspace, ele pode ter um problema com processos que já existem, né? E ele não vai ter mais esse catálogo default. O que a gente já viu? Alguns clientes, algumas empresas criam uma segunda workspace e começam a migrar de uma workspace para outra dentro desse processo, tá? Mas acho que as duas são viáveis. Entenda o Default Catalog, entenda também essa criação de uma outra workspace, tá? Workspaces não tem custo dentro do Databricks, você pode ter quantas você quiser. E importante ali, né? Execute, teste diversas vezes e quantas forem necessárias, tá? Pessoal, acho que um pouco do que nós colocamos aqui dentro do processo de fast adoption é usar uma estratégia incremental, né? Fazer a habilitação inicial, fazer ali o processo de colocar o Unity para rodar, entender um pouco dos grupos que estão sendo colocados aqui, né? E aí depois ativar catálogo default, rodar código do que tem, sempre baseado no assessment, tá? É isso. Time Databricks, Moisés, time, alguma dúvida, algum ponto aí que vocês queiram colocar para a gente finalizar? Não, Marco, acho que tudo que foi falado foi uma boa etapa. Eu gostaria de destacar, Marco, se você puder colocar aquele slide que comenta desde o mais fácil até o mais avançado, se tem um processo que é importante vocês terem em mente é esse. Opções, porque antes todo mundo imaginava que era tombar tudo de uma vez só, né? Então, aí você tem estratégia desde setar um catálogo default e iniciar esse processo até o mais complicado, que é alterar todos. Então, acho que isso é uma estratégia muito importante e o time de conta, depois o Marco pode detalhar com vocês como é que a gente faz isso na prática, mas o principal, conheça, verifique como instala o CX para ter o panorama, para ter o dashboard, para saber como está, qual é o esforço que você vai ter nesse processo de migração para escolher essa estratégia depois dos pipelines, né? Tem, super importante. Pessoal, é isso. Alguém perguntou aqui, a migração vai ficar disponível depois para vocês, tá? A gravação, esse webinar está sendo gravado. Procurem aí os seus times de conta, eu acho que é importante, né? Bata um papo com o time de conta, fazer esse assessment aqui de todo o processo, né? Entendam um pouco do UCX, eu acho que isso é super importante para um todo aqui para nós, né? Quando a gente fala de migração, migrações incrementais e migrações, né, que possam ser feitas à parte. Não pensem no super Big Bang ali, que isso pode ser ruim para o processo como um todo, tá bom? Pessoal, muito obrigado para todo mundo aí. Bastante gente participou, né? Bastante gente aqui dentro. Aí, obrigado aos meus clientes que estão aqui também. Acho que a nossa ideia é sempre trazer mais conteúdo, né? E que vocês consigam aí usar bem o Databricks. Tá bom? Muito obrigado, pessoal.